Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista ao Estadão, ao repórter Guilherme Caetano. Abro aspas para algumas falas dele que confirmam a dissidência que ele expressa. A dissidência que passa no pós-Bolsonaro, todo mundo no pós-Bolsonaro, no pós-Jair Bolsonaro, inclusive Eduardo, também diz respeito à identificação de Jair Bolsonaro como alguém que está alheio ao mundo. O Jair Bolsonaro constituído atualmente, que é um conflito com a ideia de mito, o Jair Bolsonaro frágil, o Jair Bolsonaro de saúde frágil, o Jair Bolsonaro que soluça permanentemente, o Jair Bolsonaro que não dorme, que toma medicamentos que o fariam alucinar, violou a tornozeleira eletrônica. É esse líder que, nessas condições, não tem como liderar. Estão todos denunciando isso no pós-Bolsonaro, inclusive Eduardo Bolsonaro. Nos seus termos, é o filho. Mas a sua organização parte do pressuposto de que Jair Bolsonaro, inclusive porque preso, não tem condições de liderar. O Amarco diz, devido à facada. A facada foi uma coisa gravíssima, da qual Jair Bolsonaro nunca se recuperou. Ninguém esquece isso. A fragilidade de Bolsonaro também deriva daí, mas a fragilidade é real. Eu já citei aqui essa incoerência. Isso não é uma provocação. É uma constatação da realidade que funda uma incoerência. Como Jair Bolsonaro pode estar nessa situação de saúde, merecendo todos os cuidados, ficando na Polícia Federal, alimentação especial, atendimento médico permanente, frágil? Como pode ser esse e, ao mesmo tempo, ser o candidato? Porque esse discurso permanece. Bolsonaro como o candidato da direita em 2026. Todos. Isso, claro, em grau muito avançado, é da boca para fora. Mas todos eles fazem esse senão. Todos. Bolsonaro, aí tem a nota de rodapé. Bolsonaro é o candidato. Se ele não puder ser, não pode. Em algum momento indicará o seu sucessor. Mas essas duas condições estão enfraquecidas. Como é que ele pode ser alguém que tem a saúde como ora tem e ser o candidato em 2026 para enfrentar uma campanha, estando nesse estado? É quase como se fosse uma coisa ou outra. Inclusive para liderar. Também a sua fragilidade põe em xeque a capacidade de liderar. Jamais em xeque a sua capacidade de ser e exercer a condição de grande leitor. Então vamos lá. Em resumo, esse é o texto da dissidência, do bolsonarismo eduardista, na entrevista ao Estadão. Diz Eduardo Bolsonaro. Aqui a gente faz análise do discurso. A intenção do Moraes, Alexandre de Moraes, Xandão, é assassinar o Bolsonaro. Eles pressionaram ao máximo. Não fica claro para mim quem são eles. Eles, imagino que seja a ideia de sistema. Mas seria bom. Ele cita Alexandre de Moraes, o Supremo, sem dúvida nenhuma. Mas eles é o quê? Quem são eles? Eles pressionaram ao máximo. Ameaçaram para que... Olha aí o texto. Esse é o texto que eu quero destacar aqui. Ameaçaram para que o Bolsonaro indicasse um sucessor que fosse do gosto de Alexandre de Moraes. Isso aqui é a expressão de Eduardo Bolsonaro tendo alcançado um ponto de não retorno. Eu sempre digo isso aqui. Como é que alguém que diz isso aqui está denunciando um sistema, uma ditadura? Como é que esse cara conseguirá se reposicionar, ou conseguiria se reposicionar para, uma vez, na hipótese, uma vez, Jair Bolsonaro indicando, sei lá, Tarcísio de Freitas como candidato, seu candidato a presidente? Como é que esse discurso aqui poderá ser contornado para que Eduardo componha? Estando, para mim, muito claro que Eduardo Bolsonaro será dissidente em 2026, ademais com seu pai nessa condição, inelegível, preso, qualquer que seja o candidato dito da direita. Ainda que isso é possível, ainda que afinal apoiado por Flávio Bolsonaro, ainda que uma chapa com Michele Bolsonaro como vice, esse discurso aqui não é de quem compõe. Então a dissidência à direita está posta. Vamos lá. A intenção de Moraes é assassinar o Bolsonaro, eles pressionaram ao máximo, ameaçaram para que o Bolsonaro indicasse um sucessor que fosse do gosto de Alexandre de Moraes. Esse é um texto recorrente de Eduardo Bolsonaro. Aquele segundo o qual Tarcísio de Freitas, ele não diz, mas sugere, e Tarcísio vai aparecer na sequência, Tarcísio de Freitas como o candidato da direita permitida, aquele autorizado, aquele com quem Xandão tem trânsito,
Então, o permitido. E com esse, Eduardo Bolsonaro não vai. E não que ele libere milhões de pessoas, mas ele é influente em rede social, tem o seu grupo, e é um grupo desmobilizador. Nesse caso indicado, Tarcísio, além de enfrentar Lula, enfrentaria o inimigo interno. Nem fala fogo amigo, porque não é amigo, é um inimigo interno, no campo da direita. O Luiz Neto fala, Andreasa, buscando coerência dentro do bolsonarismo. Cara, tem coerência. Tem coerência. E a coerência passa pela seguinte constatação. É mais importante para o bolsonarismo com Bolsonaro, bolsonarismo em que um Bolsonaro lidere, ou os Bolsonaro lidere, mais importante para esse bolsonarismo eduardista, manter o controle da direita, e nesse caso ir para um sacrifício eleitoral para denunciar a ditadura. É melhor concorrer, perder, mas desde que mantenha o controle sobre a direita. O que se está denunciando aqui é que, por exemplo, Tarcísio de Freitas, uma espécie de traidor autorizado por Alexandre de Moraes, venceria a eleição. Não tenho dúvida de que tentaria e talvez conseguisse melhorar as situações para Jair Bolsonaro, mas depois, beijo e tchau. Tocar a própria vida, rei morto, rei posto. É isso que está posto. Retomando. Ameaçaram para que o Bolsonaro indicasse um sucessor que fosse do gosto de Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, valentemente, se recusou a fazê-lo, ainda sabendo que poderia pegar anos e décadas de prisão em virtude disso. Então, o Moraes agora está apelando para ver se consegue matar o Bolsonaro antes da eleição de 2026. Do ponto de vista político-eleitoral, nos termos de Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes matou Jair Bolsonaro. Está morto, inelegível. Do ponto de vista eleitoral, a morte está dada. Todos, inclusive Eduardo Bolsonaro, se posicionando em função dessa constatação. Todos no pós-Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, até Flávio. Flávio foi picado pela mosca de 2026. Todos dispostos ao sacrifício. No caso de Eduardo Bolsonaro, o discurso é esse. Sacrifício de levar a bandeira do movimento bolsonarista. Que talvez ele não consiga, Eduardo Bolsonaro, não consiga definir, não em termos verdadeiros, o que é movimento bolsonarista. O movimento bolsonarista é aquele em que a família Bolsonaro está à frente. É isso. Denunciando a ideia de Ciro Nogueira, de Valdemar Costa Neto e tal. De Hugo Mota, talvez, de Alcolumbre, talvez, a ideia de... Falei sobre isso ontem, será que esses movimentos no Congresso, essas brigas com o governo, não passam por aí? Por uma aproximação ou uma projeção de futuro à direita, com um bolsonarismo sem Bolsonaro? Avançando aqui. Aí o Guilherme Caetano pergunta, o repórter do Estadão, quem seria esse sucessor do Gosto de Moraes? Aí responde Eduardo Bolsonaro, vejam, para dizer nos seus termos aquilo que eu acabei de falar. Qualquer um que não levasse o sobrenome Bolsonaro. Caraca! A resposta do cara, desculpa, disse que ele não seria explícito, ele foi explícito. A pergunta, quem seria esse sucessor do Gosto de Moraes? Qualquer um que não levasse o sobrenome Bolsonaro. Aqui, embutido na resposta, a leitura por Eduardo, talvez não seja essa a intenção de Xandão, mas na prática a leitura fica autorizada, a leitura de que Alexandre de Moraes aos poucos vai tirando os Bolsonaro da parada, vai sobrar só Jair Renan, no final das contas. Ou Carlos Bolsonaro, sei lá. Mas Jair inelegível, Eduardo a ser, e Flávio no foco. A prisão preventiva de Jair Bolsonaro foi decretada em função de Flávio Bolsonaro, incluído sem estar no que Alexandre de Moraes e a Polícia Federal chamam de organização criminosa. Então, quem seria esse sucessor de Gosto de Moraes? Qualquer um que não levasse o sobrenome Bolsonaro, que não fosse identificado com o movimento bolsonarista. Você pode ser identificado com o movimento bolsonarista. Muitos são, certo? Tarcísio de Freitas é. Certo? Tarcísio de Freitas é identificado com o movimento bolsonarista, só que ele não leva o sobrenome Bolsonaro. Esse é o movimento bolsonarista, cabe todo mundo para Eduardo Bolsonaro, desde que os seus, estejam no comando.